Bom dia! Hoje o tema da nossa aula será Princípios do tratamento do diabetes mellitus e o tratamento do DM1. Um grande marco para o tratamento do diabetes mellitus foi o estudo DCCT, que foi um grande teste clínico multicêntrico e randomizado que acompanhou o controle glicêmico do diabetes e o desenvolvimento de complicações ao longo de 10 anos de estudo. Então, um dos gráficos mais marcantes desse estudo, desse grande estudo, nesse artigo publicado na New England, foi demonstrado que um controle agressivo e intensivo da glicemia ao longo do primeiro ano de diagnóstico do diabetes permite um melhor controle glicêmico nos anos posteriores. Enquanto o grupo que houve um controle glicêmico não tão intensivo e admitiu-se níveis maiores de hemoglobina glicada no primeiro ano após o diagnóstico, esse paciente permaneceu em um descontrole glicêmico ao longo de 10 anos de estudo. Nesse estudo também foi demonstrado que quanto maior o controle glicêmico deste paciente através da medida de hemoglobina glicada, maior é o tempo para o desenvolvimento de algumas complicações relacionadas ao diabetes. Então, neste gráfico que representa o desenvolvimento de retinopatia, e como nós podemos interpretar esse gráfico? Que o grupo que a média de hemoglobina glicada ficou em torno de 11%, nós observamos que o desenvolvimento de lesões na retina devido ao diabetes ocorreram em torno de 5 anos após o diagnóstico, enquanto que o grupo que houve um controle glicêmico mais rigoroso, esse tempo para o início do desenvolvimento de lesões na retina foram de 9 anos, demonstrando que o controle glicêmico diminui o aparecimento e o surgimento das complicações decorrentes do diabetes mellitus. Então, como resumo dos resultados, demonstrou que a melhora do controle glicêmico reduz o risco clínico de forma significativa, que um melhor controle glicêmico diminui a incidência de retinopatia em até 76%, em até 54% o risco de desenvolvimento de nefropatias e reduz o surgimento de neuropatias em até 60%. Então, diante disso, adotou-se metas terapêuticas mais agressivas, em que os objetivos no manejo intensivo do diabetes não estava associar o controle glicêmico com a minimização do aparecimento do surgimento de complicações a longo prazo, sem esquecer das situações de curta duração, como os picos de hipoglicemia, hiperglicemia e a possibilidade de cetoacidose diabética ou do estágio de hiperosmolaridade. E com isso, associando todos esses fatores, a intenção desse controle glicêmico mais rigoroso é melhorar a qualidade de vida do paciente diabético, ao retardar o aparecimento das complicações decorrentes ao descontrole glicêmico. Então, quando a gente fala de tratamento de diabetes, a gente não pode esquecer que é um pilar, que nós temos 2 pilares principais, que é a associação do tratamento não medicamentoso com o tratamento medicamentoso. Não existe um tratamento do diabetes bem sucedido
se ele não é associado ao tratamento não medicamentoso. Isso já foi comprovado em vários estudos, em vários congressos, até porque a determinação da dose da insulinoterapia vai depender do tratamento não medicamentoso, bem como a inserção ou a retirada de antidiabéticos orais vai depender também da associação da determinação com o tratamento não medicamentoso. Então, quando a gente fala em tratamento não medicamentoso do diabetes mellitus, o que nós queremos dizer? Nós estamos falando de um controle glicêmico, só que um controle glicêmico que não é permeado por medicamentos. Esse controle glicêmico vai se estabelecer através de uma dieta equilibrada deste paciente, associada a um estilo de vida alimentar e um estilo de vida de mobilidade. Com isso, nós temos que inserir o exercício físico, que é um importante fator para o controle da glicemia dos pacientes diabéticos. E assim, com essa modificação associada a um tratamento não medicamentoso, que nós vamos estabelecer a terapia medicamentosa do diabetes. Só que o controle glicêmico, ele não pode ser o único foco para um tratamento bem-sucedido do diabetes mellitus. Eu tenho que associar esse controle glicêmico, seja de forma medicamentosa ou não medicamentosa, com o tratamento de condições associadas que são muito comuns no paciente diabético, principalmente no DM2, que é a presença de dislipidemia devido à alteração do metabolismo de lipídios, de hipertensão e de obesidade. Vamos lembrar que lá na aula do diabetes... desculpa, gente. Cerca de 80 a 90% dos pacientes diagnosticados com DM2 estão no quadro de sobrepeso e obesidade. Então, eu não posso negligenciar esse fator para o bem-estar geral do paciente e para o sucesso da terapia como um todo. E, além disso, nós comentamos inicialmente sobre o melhor controle, a relação sobre o melhor controle glicêmico com o espaçamento, o estadiamento para o aparecimento das complicações do diabetes. Então, o paciente diabético, ele tem que ter um acompanhamento que garanta, com profissionais especializados, que garanta a avaliação, pelo menos anual, dos principais órgãos-alvos que são passíveis de lesão, como a avaliação de um oftalmologista para ver o aparecimento ou evolução da retinopatia, um acompanhamento com o neurologista para avaliar o aparecimento e evolução de neuropatias e com o nefrologista e cardiologista para avaliar o desenvolvimento e aparecimento de nefropatias e doenças cardiovasculares, que são as principais complicações associadas com o paciente diabético. E quando eu falo em tratamento, todo tratamento ele tem que ser baseado em uma meta. Porque quando eu estabeleço uma meta para o tratamento do diabetes mellitus, eu consigo determinar aonde que eu quero chegar e eu consigo estabelecer, aumentar essas metas a cada retorno do paciente. Então, de uma forma geral, o que a gente espera para o controle glicêmico? Porque nós vamos ver que esses valores existem individualizações desse processo. Então, quando nós observamos, a meta para atingir a hemoglobina, o nível de hemoglobina glicada é que ela permaneça abaixo de 7. Que a glicose plasmática pré-prandial, ela varie entre 80 a 130. E que o pico de glicose pós-prandial não ultrapasse 180 miligramas por decilitro. Nós também temos que
cuidar das condições associadas ao diabetes. Então, se esse paciente apresentar um quadro de hipertensão arterial, a meta terapêutica para esse paciente, considerando que a única comorbidade que ele apresente seja diabetes mellitus, seja de 140/90. Se existirem outras comorbidades, essa meta vai ser mais estreita. Então, pode chegar a casos que a pressão máxima arterial admitida é 130/85. E também a gente deve ter um cuidado muito grande para controlar o quadro de dislipidemias, que vai ser a nossa próxima matéria após finalizar o tratamento de diabetes mellitus, em que nós observamos que a indicação da presença de estatinas, que é um medicamento que é responsável pelo controle principalmente de colesterol no nosso organismo, vai depender da idade que esse paciente apresenta e associada com a idade, com a presença de fatores de riscos de doenças cardio e cerebrovasculares associadas. Então, a gente pode ver, se for um paciente mais jovem, em torno de 40 anos, a gente só vai ter indicação para entrada com estatinas para o controle das dislipidemias quando esse paciente tiver fatores de risco para doenças cardiovasculares e ou já tiver doenças cardio e cerebrovasculares estabelecidas. Quando eu considero a idade entre 40 e 75 anos, eu já passo a ter indicações para todos os grupos para controlar essas dislipidemias. E acima de 75 anos, nós vamos observar que também eu tenho indicação para todas as situações associadas com o controle desta dislipidemia. Vale ressaltar que essa associação de um tratamento para o controle glicêmico como o controle de lipídios circulantes se torna muito importante no paciente diabético, principalmente para reduzir o risco cardio e cerebrovascular que esse paciente está exposto. Nós já falamos na aula anterior de diabetes mellitus que o paciente, por ser diabéticos, ele tem uma maior chance de desenvolver lesões macrovasculares, que são elas doença arterial coronariana, doenças cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio, doenças cerebrovasculares como acidente vascular encefálico e doenças vasculares periféricas. E se eu associo a dislipidemia a esse fator, a chance de ocorrência desses eventos macrovasculares se tornam muito maiores ao longo dos anos. Por isso, a importância desse controle glicêmico associado à importância do controle dos níveis de lipídios circulantes, especialmente colesterol. Então, quando a gente pensa em uma terapia para o diabetes, eu tenho que estabelecer quais são os princípios da terapia. Quando eu estou falando em um medicamento, em uma forma de reduzir os níveis da glicemia sanguínea, eu tenho que considerar qual é a ingesta energética desta pessoa, deste paciente, associada com equilíbrio de gasto energético. Porque quanto mais distante estiver o valor da ingesta energética em relação ao gasto, maior é o saldo glicêmico, maior a chance de ocorrer um desequilíbrio nesse metabolismo de glicose. Então, quando eu falo em terapia, em tratamento do diabetes mellitus, eu tenho que considerar e eu tenho que conhecer a dieta deste paciente, bem como eu tenho que conhecer qual é a atividade física que esse paciente se submete para aí determinar e fazer uma individualização dos medicamentos, dos antidiabéticos orais e das insulinas a serem adotadas para o tratamento medicamentoso deste paciente. Porque se eu não considerar esses dois pontos, eu posso fazer uma prescrição medicamentosa otimizada
que pode levar a um quadro de hipoglicemia, porque eu adotei a medicação só considerando a ingestão energética, só que eu não considerei que esse paciente ele tem um gasto de energia elevado e durante a atividade física esse paciente permeou com hipoglicemia. Por outro lado, eu também tenho que avaliar os casos de hiperglicemia que podem ocorrer quando eu deixo de avaliar a presença ou ausência dessa atividade física no tratamento deste paciente com diabetes mellitus. Quando nós falamos em tratamento de diabetes mellitus, não tem, como eu falei anteriormente, considerar um tratamento medicamentoso sem uma mudança no estilo de vida do paciente. O sucesso do tratamento medicamentoso do paciente diabético vai depender da mudança de estilo de vida. Por quê? Porque já foi observado que os medicamentos eles têm um limite que eles conseguem atuar para a redução da glicemia deste paciente e que a presença de uma boa alimentação com aporte equilibrado de nutrientes, principalmente um aporte equilibrado de carboidratos, associados com atividades físicas, permitem o que? Menores picos glicêmicos. Se eu tenho menores picos glicêmicos plasmáticos, eu tenho menor ocorrência de hiperglicemia pós-prandial. E associado com o medicamento, eu consigo manter esse paciente na normoglicemia. Então, dentro da faixa considerada normal de glicose na corrente sanguínea. O paciente diabético, ele tem que ter moderação no consumo de álcool, porque geralmente as bebidas alcoólicas, elas têm um alto teor de carboidratos que interferem no processo alimentar e também o álcool altera o metabolismo hepático do nosso organismo, causando prejuízo para este paciente. Eu não estou falando do abandono. Hoje a gente já considera que este paciente diabético ele pode ter uma flexibilidade no seu processo alimentar, desde que ele esteja baseado em uma boa alimentação como um todo e na presença de exercícios físicos. E algo que é banido totalmente para o paciente diabético é o tabagismo, porque no diabetes já foi demonstrado que eu tenho um processo inflamatório constante, com alteração da atividade do meu sistema imunológico. O tabagismo agrava todo esse processo trazendo um prejuízo enorme piorando o quadro de doenças cardiovasculares do paciente e possibilidade de doenças pulmonares, principalmente associadas com doenças infecciosas. Então, como eu disse, não existe tratamento do diabetes sem associação com um estilo de vida, com a modificação do estilo de vida. Então, vários estudos já demonstraram o benefício de uma alimentação equilibrada para o paciente diabético. E foi observado que nos pacientes diabéticos que eu tenho sobrepeso, que corresponde a 90% dos pacientes DM2, a redução do peso melhora a sensibilidade à insulina, ou seja, melhora a captação e o uso de glicose pelos tecidos periféricos. E já foi demonstrado que um aporte equilibrado de nutrientes, ou seja, um equilíbrio entre os principais nutrientes da nossa alimentação, que são os carboidratos, lipídios e proteínas, evitam o surgimento de picos hiperglicêmicos e, da mesma forma, evita a ocorrência de precipícios hipoglicêmicos. Então, não só a qualidade alimentar é importante para o paciente diabético, bem como a rotina da alimentação,
Porque se o paciente diabético ele começa a pular muitas refeições e está fazendo uso de uma farmacoterapia baseada em 4 a 6 refeições diárias, ele pode ter um pico hipoglicêmico devido a ter pulado uma das refeições. E quando eu tenho uma alimentação equilibrada, tanto na qualidade do alimento, bem como na quantidade do alimento ingerido em cada refeição e bem como nos intervalos determinados e programados para o paciente diabético, eu passo a ter efeitos mais previsíveis dos fármacos, permitindo uma otimização dessa farmacoterapia e levando àquele primeiro gráfico que nós falamos, ter um controle mais intensivo dessa glicemia do paciente e, consequentemente, evitando o surgimento de complicações ao longo do tempo. Evitando, não é muito forte, mas retardando o aparecimento dessas complicações ao longo do tempo. Então, quando a gente fala na dieta do paciente diabético, significa que ele não pode comer carboidrato? Não. Quando eu não tenho a presença de complicações ou morbidade ou comorbidades estabelecidas deste paciente, o paciente ele tem, como eu disse, ele tem que fazer um aporte equilibrado entre os principais nutrientes, em que os carboidratos continuam sendo a base dessa pirâmide e as proteínas e o colesterol estão no topo. Mas o que se estabelece? Qual a diferença dos carboidratos ingeridos pelo paciente diabético? Indica-se que ele faça uso de carboidratos complexos, que leva ao surgimento de menores picos glicêmicos, porque o que acontece quando eu tenho a ingestão de um carboidrato simples, por exemplo, açúcar refinado? O açúcar refinado, ele é de fácil digestão no nosso trato gastrointestinal e eu tenho a liberação rapidamente da sacarose em molécula de glicose e frutose. Essa glicose, então vamos considerar aqui que eu tenho a concentração plasmática de glicose em um gráfico em relação ao tempo. Então essa glicose rapidamente digerida no meu trato gastrointestinal, ela é absorvida na minha corrente sanguínea e eu tenho um pico de glicose elevado em um tempo considerado curto. Então, para reverter então vamos considerar que o pico de glicose está aqui, 150 miligramas por decilitro. Então, para reverter este quadro dessa hiperglicemia pós-prandial, que é um processo natural, eu tenho que ter, consequentemente, uma liberação efetiva de quem? De insulina. Então, a insulina, eu tenho que levar a liberação de insulina para que eu consiga baixar essa glicose, para que os tecidos possam captar essa glicose e utilizar essa glicose de forma correta. Porém, quando nós observamos, quando eu faço a ingestão de um carboidrato complexo, o que acontece? Esse aporte de glicose ele é mais lento, porque o processo de digestão desse carboidrato complexo ele é mais lento e o pico glicêmico é menor. Consequentemente, a quantidade de insulina, do pico de insulina, ele tem que ser bem menor. E aí eu consigo, para aquele paciente com diabetes que tem uma alteração da cinética de secreção de insulina, nós observamos a importância da ingestão desses carboidratos complexos para evitar esses picos hiperglicêmicos. E a atividade física, ela é muito importante e deve ser sempre estimulada entre os pacientes. Porque com a atividade física eu tenho duas situações muito interessantes. Uma delas é que eu aumento a demanda pelo gasto de carboidratos, então evitando situações de acúmulo
acúmulos desses carboidratos nos tecidos. E, além disso, a atividade física permite que a célula consiga utilizar a glicose de uma forma mais eficiente, sem a necessidade de tantos transportadores do tipo GLUT na sua membrana plasmática. Então, durante a atividade física, eu consigo captar essa glicose de forma muito mais eficiente pelos tecidos periféricos. Então, se eu torno essa captação de glicose mais eficiente, o que ocorre? Eu diminuo os meus níveis glicêmicos plasmáticos. Então, vamos observar os benefícios da atividade física no controle glicêmico. Primeiro, redução de peso. Toda vez que eu tenho perda de peso em um paciente que tem sobrepeso ou obesidade, eu melhoro a minha resposta à insulina. Ela consegue agir de uma forma mais eficaz nos tecidos periféricos, diminuindo a resistência insulínica. Eu tenho a situação do bem-estar da vida ativa, então do efeito psicológico sobre esse paciente. Além disso, eu tenho um melhoramento do condicionamento cardiovascular desse paciente. Vamos lembrar que o paciente diabético ele tem de 2 a 4 vezes mais chances de ter um evento macrovascular, ou seja, de uma lesão no meu sistema cardio ou cérebro vascular. A perda de peso, como eu falei, ela leva ao melhoramento dessa sensibilidade insulínica e também o exercício físico em si, mesmo sem perda de peso, ele facilita a entrada de glicose nos tecidos periféricos, melhorando essa resposta à insulina liberada. Além disso, quando eu estou em atividade física, eu tenho menor produção de hepática de glicose, diminuindo os picos hiperglicêmicos e eu reduzo a hiperinsulinemia em jejum. Professora, hiperinsulinemia? Sim. Vários pacientes com diabetes, eles apresentam um quadro de secreção de insulina excessivas durante o período de jejum, que posteriormente vai culminar em uma situação de falta de insulina. E o que nós observamos? Que a hiperinsulinemia, ela significa que eu tenho um quadro de sensibilidade insulínica periférica prejudicada. Então, eu tenho que secretar 2, 3 vezes mais de insulina para tentar regular os níveis glicêmicos deste paciente. Então, quando eu penso no tratamento do diabetes mellitus, um dos primeiros objetivos, além da meta terapêutica, eu tenho que ter objetivo. Porque quando eu bato aquela meta, qual objetivo que eu conseguir alcançar com determinado controle glicêmico? Então, o que nós observamos? Que os objetivos do tratamento de diabetes, eles se estabelecem, em primeiro ponto, na normalização do metabolismo, principalmente de carboidratos, mas bem como no metabolismo de lipídios e proteínas. Com isso, quando eu normalizo o metabolismo, eu consigo prevenir a ocorrência de hiperglicemias e, a longo prazo, o desenvolvimento de complicações sistêmicas. Nós vimos no primeiro gráfico dessa aula que quanto mais rigoroso o controle glicêmico, maior eu consigo retardar o surgimento das complicações sistêmicas. Mas qual o cuidado que eu tenho que ter toda vez que eu estabeleço uma meta intensiva para o tratamento de diabetes mellitus? Todo medicamento que atua sobre o controle da glicemia, ele pode levar como efeito colateral um quadro de hipoglicemia. Então, ao mesmo tempo que eu coloco uma meta terapêutica com um controle glicêmico muito estreito, eu posso aumentar a probabilidade de ocorrência de hipoglicemia. E a hipoglicemia é considerada um efeito adverso grave da terapia para o diabetes mellitus, porque uma crise hipoglicêmica, dependendo da intensidade, pode levar este paciente ao óbito.
E em todas essas situações, todos esses objetivos do tratamento do paciente com diabetes mellitus, ele tem que considerar a adaptação psicossocial deste paciente ao tratamento. Sabe por quê? Porque o que acontece? Se o paciente, eu tenho uma doença crônica com um tratamento crônico, se o paciente não adota as medidas prescritas pelo seu médico endocrinologista, a chance de sucesso terapêutico ela se torna muito baixa. Então, ao estabelecer esses objetivos e metas do tratamento, o prescritor ele tem que considerar as individualidades de cada paciente. Por exemplo, nós fizemos atendimento na farmácia clínica estabelecida, eu trabalhava em Belo Horizonte e nós implantamos a farmácia clínica em 2 unidades de saúde do SUS de Belo Horizonte. E um dos pacientes que nós recebemos era um paciente DM1 há 40 anos, com quadro de neuropatia já avançado, ele tinha em torno de 50 e poucos anos e com complicações severas devido ao diabetes. Mas as principais situações clínicas do paciente que levou o encaminhamento para a farmácia clínica era que o paciente vivia em picos hiperglicêmicos e precipícios. E esse paciente ele era motorista de táxi. Então, durante 2 vezes, durante uma crise de hipoglicemia, ele bateu o carro. Em uma delas, ele estava com passageiro. Então, ele na direção, ele teve uma crise hipoglicêmica e surgiu, e ele chegou a bater o carro, ele apagou. E aí, o que acontece? Então, eu coloquei em risco a vida desse profissional, desse taxista, bem como do seu passageiro. Então, nessas situações, é muito importante avaliar o estilo de vida. Só que, o que acontecia? Esse paciente, ele vivia em pico, enquanto ele estava com hiperglicemia, ele saiu de um quadro de hiperglicemia, depois ele ia para hipo, depois hiperhipo. Então, como eu ia conduzir com esse paciente? Qual seria a conduta? Se eu otimizasse o tratamento dele para controlar a hiperglicemia, eu ia aumentar a hipoglicemia. Se eu reduzisse o tratamento dele, se eu colocasse mais frouxo, os picos hiperglicêmicos seriam maiores. Então, qual é a conduta relativa a esse paciente? Primeiro, a gente tem que entender por que ele está tendo esses picos de hiperglicemia e hipoglicemia, para depois estabelecer os objetivos e metas do tratamento. E o que a gente descobriu com este paciente? Que ele era um paciente que ele pulava muitas refeições. Então, ele, devido entre uma corrida e outra, ele não tinha tempo para fazer a refeição que ele considerava ideal, ele ir em casa fazer a refeição, porque quando a gente fala uma alimentação equilibrada, ele falou, se eu não posso fazer uma alimentação equilibrada, é melhor eu não fazer essa refeição. E aí que é um grande equívoco no tratamento do diabetes e na dieta. Então, a gente não conseguiria otimizar a insulinoterapia dele para evitar a hiperglicemia, porque ele tinha hipo. E ele estava tendo hipo porque ele não se alimentava como era o esperado. Ele pulava muitas refeições. Então, depois desses ajustes, junto com a presença da nutricionista, nós conseguimos levar a um equilíbrio aí desse controle glicêmico deste paciente. Então, quando eu penso nesse tratamento, de novo, eu acho que vai ser a 10ª vez que eu falo isso hoje já. Nessa aula, não existe tratamento de diabetes mellitus sem um tratamento não farmacológico, sem dieta e com o conhecimento das atividades físicas que este paciente adota com seu estilo de vida. E aí, quando eu avalio um tratamento, que eu vou estabelecer um tratamento farmacológico do diabetes mellitus, eu tenho que conhecer como este paciente está, para determinar na escolha da medicação oral, se for um quadro de DM2, que a gente vai começar com a medicação oral, ou
se for o quadro de insulinização. Então, quando eu conheço este paciente, eu consigo selecionar o melhor tratamento medicamentoso. Professora, mas como eu conheço o paciente diabético? Eu conheço o paciente diabético primeiro. Eu tenho que saber como está a glicemia de jejum desse paciente. Outro, quando você vai começar a acompanhar esse paciente, outro importante ponto para o tratamento é conhecer o quê? Qual é o perfil de glicemia dele no período pós-prandial. E também, a partir daí, determinar também para a gente conhecer a longo prazo como ele se encontra. Então, medir a hemoglobina glicada, porque a hemoglobina glicada inicial, ele vai ser um importante ponto de referência também para o ajuste de dose, inserção e retirada de medicamentos. Quando eu conheço esse perfil, eu tenho maiores informações para estabelecer a melhor farmacoterapia para cada um destes pacientes. Além disso, a partir do momento que eu conheço o meu paciente, então eu sei o perfil da glicemia dele de jejum, conheço o perfil de glicemia pós-prandial e conheço a hemoglobina glicada. Aí vem a segunda etapa para a gente estabelecer o tratamento do paciente com diabetes mellitus. Isso daqui, até agora, eu estou falando que tudo que eu estou falando vale para o DM1 como para o DM2. Ele está relacionado com os princípios do tratamento do diabetes mellitus. Então, quando eu avalio esses quadros, então eu já avaliei meu paciente, eu já conheço. Eu tenho que definir a meta terapêutica. Então, qual é o nível glicêmico que eu quero alcançar? Algumas sociedades, elas consideram o paciente como um todo. Não ocorre a individualização só dessa meta terapêutica relacionada à hemoglobina glicada. Só que a Sociedade Brasileira de Diabetes, esse quadro eu retirei lá da diretriz de 2019, 2020, então ela individualiza essa meta terapêutica de acordo com a idade, com a situação clínica do paciente e com a presença de comorbidades, de tempo de duração do diabetes, expectativa de vidas e a presença de hipoglicemia não percebida. E esse fator da hipoglicemia não percebida, ele se torna muito importante nessa definição do tratamento do paciente diabético, porque uma crise de hipoglicemia severa, ela pode matar esse paciente de forma imediata. Enquanto a hiperglicemia ela é prejudicial, sim, em longo prazo. Uma crise hiperglicêmica que pode culminar com estado hiperosmolar ou cetoacidose diabética, eu ainda tenho mais tempo, que são situações graves de hiperglicemia, que pode levar ao óbito, mas eu tenho mais tempo e mais condutas para tomar com esse paciente do que uma crise hipoglicêmica não percebida. Então, quando a gente observa, de uma forma geral, eu sou mais rigoroso nas metas terapêuticas nas pacientes grávidas e em pacientes adultos, enquanto que nos extremos de idades eu considero uma meta terapêutica mais frouxa. Por quê? Porque o metabolismo infantil ele tem uma grande variação e existe uma maior possibilidade de ocorrência de hipoglicemia quando eu adoto um tratamento mais rigoroso. E o mesmo ocorre com idosos, porque e além existe um fator com idosos que uma crise hipoglicêmica, mesmo que pouco severa, ela pode favorecer o surgimento de quedas, e essas quedas podem levar complicações severas nesse quadro de saúde desse idoso. Então, por isso que eu considero metas mais frouxas, e quanto mais próximo da idade adulta, eu vou adotar metas mais rigorosas. Por quê? Porque eu tenho uma expectativa de vida longa desse paciente e eu quero evitar o surgimento de comorbidades. E
mas mantendo a segurança de não ter eventos de hipoglicemia. Então, aqui estão as metas relacionadas à hemoglobina glicada. Quais seriam as metas relacionadas à glicemia de jejum? Então, ficaria a glicemia de jejum, a glicemia imediata, a glicemia de jejum seria abaixo de 100 mg por decilitro, a glicemia pré-prandial abaixo de 110 e a glicemia pós-prandial abaixo de 140. Só que nós temos índices toleráveis, então eu gostaria que a glicemia pré-prandial fosse abaixo de 110, mas a gente aceita normal até 130. Eu gostaria que a glicemia pós-prandial fosse abaixo de 140, mas é aceitável até 160 nesse paciente com diabetes mellitus. Para o estabelecimento do tratamento farmacológico do diabetes, eu posso optar pela insulinoterapia ou pelo uso dos antidiabéticos orais. A insulinoterapia, ela vai ser necessária em algumas situações específicas, como no DM tipo 1, em que ocorre ausência ou baixa produção de insulina endógena, necessitando da insulina exógena. O mesmo pode ocorrer quando eu tenho estágios avançados do diabetes do tipo 2, onde a produção de insulina já se torna insuficiente para o controle glicêmico deste paciente, e aí eu tenho que insulinizar esse paciente. A terapia de escolha de tratamento de diabetes gestacional é a insulinoterapia, mas há situações específicas que os medicamentos por via oral podem ser administrados. Já eu vou utilizar o tratamento com antidiabéticos orais sempre que eu tiver estágios iniciais e moderados de diabetes do tipo 2, em que ainda haja produção de insulina por este pâncreas. E aí nós temos várias alternativas terapêuticas para fazer esse controle glicêmico. E existem situações especiais que eu posso utilizar os antidiabéticos orais, principalmente aqueles que sensibilizam a captação de glicose pelo uso periférico em pacientes com DNI1. E bem como eu falei, em situações especiais relacionadas ao diabetes gestacional. Então, nós vamos aprofundar esse tratamento, direcionar para o tratamento relativo do diabetes mellitus do tipo 1 e na próxima aula nós vamos falar do tratamento direcionado para os pacientes DM2. Então, quando eu falo no tratamento do paciente DM1, obrigatoriamente eu tenho que fazer a insulinoterapia, porque, relembrando da aula anterior, nós observamos que o paciente DM1 ele tem baixa ou nenhuma produção de insulina. E a insulinoterapia, ela revolucionou o tratamento do diabetes, porque permitiu uma sobrevida, principalmente nas crianças com DM1, deu uma sobrevida, porque essas crianças chegavam com um quadro de cetoacidose muito intensa nos hospitais e ali elas ficavam até vir a óbito. Com a administração da insulinoterapia, foi possível modificar e fornecer um tratamento que pudesse controlar essa hiperglicemia nestes pacientes. Então, quando a gente considera entre o surgimento da insulinoterapia, que ela está disponível por mais de 100 anos, né? Esse dado aqui está desatualizado, somente nas 2 décadas houveram avanços tanto na produção dessa insulina como na forma de se utilizar essa insulina na prática clínica. Antigamente, a insulina ela era retirada, existe uma homologia muito grande entre a insulina de porco e a insulina humana. Então, até mais ou menos 2004, 2005, ainda era utilizada a insulina extraída do pâncreas de porcos para administração humana. Só que isso levava a reações alérgicas muito intensas e uma lipodistrofia também muito intensa no paciente. E existiam pacientes que essa
resposta imunológica contra a insulina de porco era tão intensa que o tratamento se tornava inefetivo. E além do avanço na produção da insulina, houve um avanço na forma de se utilizar a insulina e de realizar o acompanhamento do paciente diabético. E quais foram esses principais avanços que permitiram o maior controle glicêmico? O primeiro deles foi a automonitorização da glicose. Então, com a medida da glicose diária, através de glicosímetros e sem depender de um profissional de saúde, permitiu que o paciente diabético ele tivesse um empoderamento e um conhecimento melhor do seu estágio de saúde, permitindo um melhor controle da doença. Além disso, houve uma mudança na filosofia do manuseio deste paciente diabético, principalmente relacionado com a maior flexibilidade no estilo de vida, especialmente no sentido nutricional. Então, como eu falei anteriormente, não há alimento proibido para o paciente diabético. Há alimentos, eu tenho que avaliar um equilíbrio de aporte de glicose para este paciente. E foi também com o estudo, por exemplo, o DCCT, ele demonstrou que um controle glicêmico meticuloso reduz os riscos de complicações crônicas. Então, isso também demonstrou que logo no diagnóstico do diabetes, eu tenho que ter um controle glicêmico maior para isso se tornar uma memória dentro desse sistema de controle de glicemia no organismo. E houveram as novas insulinas e o desenvolvimento dos análogos de insulinas. A tecnologia de insulina recombinante, que substituiu a produção, a extração da insulina de porco, ela permitiu o desenvolvimento e a produção de insulinas humanas, a mesma sequência gênica da insulina humana, permitindo a menor geração de efeitos adversos com a terapia, com a insulinização do paciente. Então, quando eu penso nessa insulinoterapia, hoje toda insulina utilizada no mercado, ela é proveniente da tecnologia de DNA recombinante. Então, a gente não faz mais a extração da insulina de porco para o seu uso. Se a gente pensar, isso é algo muito recente. Em torno de 15 a 10 anos, considerando que o ano que vem a gente já tem 100 anos do uso da insulinização. A maioria das insulinas provenientes de DNA recombinante, ela tem um pH neutro, que permite que não cause uma irritação no seu local de aplicação, bem como permite a administração em conjunto com vários tipos de insulina. A exceção entre elas é a glargina, que possui um pH ácido. E quando a gente fala da insulinização, é utilizada a primeira medida de atividade dessa insulina, que é definida em unidades. Então, o que significa uma unidade de insulina? Significa que é a quantidade de insulina capaz de reduzir a glicemia em jejum em torno de 45 miligramas por decilitro em animais, em coelhos. E só que como se consagrou a medida da insulina por unidades, o que nós observamos? Que a medida em miligramas é pouco utilizada. Então, as principais apresentações farmacêuticas, elas são expressas em unidades. A maioria delas possuem apresentação de 100 unidades. Algumas delas, como a Degludec e a Lispro, que são análogos de insulina, elas possuem apresentação de 200 unidades, a glargina em 300 unidades e a insulina regular, que pode ser encontrada tanto na apresentação de 100 unidades quanto na de 500 unidades. E nós classificamos as insulinas de acordo com o período de ação dela no organismo. Nós consideramos as insulinas de curta ação, representando pela insulina regular, aqui faltou um R, então, que é uma insulina de curta
duração e as insulinas de ultra curta duração, que são os análogos dessa insulina, que são aspartate, lispro e glulisina. E os outros, por outro lado, eu tenho as insulinas de longa duração. As insulinas de longa duração, a principal representante é a NPH, e as insulinas ultralongas, representadas pela glargina, detemir e degludec. Então, qual a diferença das insulinas e os análogos? Então, aqui eu tenho a cadeia, a estrutura da insulina humana. E a insulina regular é a presença, eu tenho a produção dessa cadeia, dessa insulina humana, através da tecnologia de DNA recombinante. E aí, o que eles observaram? Que quando eles inseriam duas argininas na cadeia beta, no final da cadeia beta, juntamente substituíam o último aminoácido da cadeia alfa de uma glicina, de uma asparagina por uma glicina, eu desenvolvi uma insulina que tem uma liberação prolongada no meu organismo. Eu consegui formar hexâmeros que eu tive a disponibilização gradual dessa insulina do local de aplicação para a corrente sanguínea. E aí eles foram brincando com a alteração dessa sequência de aminoácidos e substituições para que eles desenvolvessem outros tipos de insulina. E aí eles perceberam que ao trocar a ordem na cadeia beta da prolina com a lisina, então inverteram a ordem desses aminoácidos, eles geravam insulinas com uma capacidade de dissociação muito rápida no tecido e uma disponibilização na corrente sanguínea muito rápida. E aí eles criaram a insulina lispro. E aí ela tem o nome de lispro porque é exatamente essa troca, essa inversão de aminoácidos que ocorreu. Eles fizeram da mesma forma a glulisina, eles substituíram uma glutamina e uma lisina, né? Retiraram uma lisina e colocaram uma glutamina, e tiraram um aspartato e colocaram uma lisina e criaram a insulina glulisina. E a asparte, eles substituíram uma prolina por um aspartato, e a determir, eles colocaram uma cadeia miristoilada que aumentou o tempo de duração de liberação dessa insulina do tecido. E a insulina mais recente criada é a degludec, em que eles têm uma alteração estrutural maior com a inserção de grupamentos funcionais e de uma glutamina nessa lisina final, e que levou uma maior estabilidade de liberação prolongada dessa insulina. Então, com a tecnologia de DNA recombinante, foi possível fazer várias modificações nessa estrutura dessa cadeia natural da insulina, sem que houvesse a perda de atividade e alterando os tempos de disponibilização dessa insulina na corrente sanguínea. Então, quando eu penso na insulinoterapia, quando eu tenho a indicação clínica para estabelecimento, nós já falamos lá atrás. Então, quando eu tenho o diagnóstico de diabetes do tipo 1, esse paciente tem uma baixa produção ou nenhuma produção de insulina. Então, a única forma de controlar esse metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas é através do fornecimento da insulina exógena, a insulina administrada na forma de medicamento, no controle do diabetes gestacional e nas situações de DM2, quando necessário, também quando ocorre a falha do pâncreas na produção da insulina, que geralmente é uma progressão de alguns pacientes que apresentam DM2. E em todas as situações em que tem emergências que permeiem com hiperglicemia, o melhor tratamento estabelecido para o controle glicêmico será através da insulinoterapia. Então, quando nós observamos as vias de administração da insulina
elas podem ocorrer de forma subcutânea, intravenosa e intramuscular. A via subcutânea é a mais utilizada, pois ela é de fácil aplicação e não precisa de uma técnica especializada, uma pessoa especializada para a aplicação. O próprio paciente pode aprender a fazer a administração sem risco nenhum a eles. Já a via intravenosa, além de insumos necessários para a administração, que todas elas exigem, eu preciso de uma pessoa especializada e com técnica para fazer a administração. E a administração intravenosa, eu tenho fornecimento de uma grande quantidade de insulina de uma forma sistêmica e eu tenho dificuldade na manutenção dos níveis plasmáticos constantes dessa insulina se não for fazer um processo de infusão contínua. E a via intramuscular só é utilizada quando necessário. E o que significa quando necessário? Quando eu tenho que fazer a administração da insulina para um efeito rápido, para o controle glicêmico, e a via intravenosa está inacessível. Então, quando eu quero o efeito rápido, a via intramuscular, ela fornece a insulina, chega na corrente sanguínea de uma forma mais rápida do que a via subcutânea. Então, quando a gente fala, houve um avanço muito grande na insulinoterapia, como eu falei, com a produção de insulinas mais estáveis, com menores picos e uma previsão de atuação maior no organismo, bem como com as técnicas de autocuidado e do controle glicêmico, para acompanhar o controle glicêmico. Isso favoreceu e melhorou muito o tratamento do paciente diabético insulinizado. Mas existem alguns problemas que ainda nós não conseguimos solucionar, porque a insulina exógena, primeiro, ela, ao ser administrada, ela cai inicialmente na circulação periférica. Então, ela não garante os mesmos níveis de insulina na região porta, que é a liberação de insulina endógena. E existe um outro fator. A gente não consegue possuir a mesma cinética de liberação da insulina através da administração exógena, apesar de que as bombas de insulina, elas tentam mimetizar essa cinética. Então, vamos observar como é a liberação de insulina em um paciente normal. Então, eu tenho uma liberação de níveis basais de insulina, que são secretados o tempo todo, e na presença do alimento, eu tenho um pico rápido de liberação de insulina, com um aumento na concentração plasmática sanguínea de uma forma muito rápida. E essa é a primeira fase da liberação de insulina. Ela dura em torno menos de 15 minutos e se mantém elevada até em torno de 30 minutos após essa alimentação. E aí eu tenho um segundo pico de liberação de insulina que se estabelece em torno de 45 minutos após a alimentação, que ele é menor e ele se mantém elevado até por volta de 90 minutos após a administração da alimentação. Quando nós avaliamos um paciente com DM1, ele geralmente a sua produção de insulina é tão baixa que ele não consegue manter os níveis de produções basais da insulina. Então, quando eu penso no tratamento deste paciente, eu tenho que tentar, ao fazer a administração de insulina exógena, eu tenho que tentar mimetizar o pico de liberação dessa insulina estimulada pelo alimento, bem como aumentar a quantidade de insulina na circulação sanguínea quando eu tenho entre as refeições no período de jejum. Já no paciente DM2, geralmente, o que nós observamos nesse paciente? Que ocorre uma alteração da cinética de liberação dessa insulina. Então, esse pico costuma ser retardado. Eu não tenho a primeira fase de liberação da insulina e só tenho a segunda fase, que ela mostra uma cinética de liberação diferente do estágio normal. E eu tenho uma liberação de insulina com menor eficiência em relação aos pacientes com a secreção normal de insulina no organismo.
Então, pensando nisso, houve a necessidade do desenvolvimento de insulinas que pudessem mimetizar essa insulina basal necessária para o controle glicêmico no período de jejum no nosso organismo, e houve a necessidade também de mimetizar o pico de insulina após a alimentação. Então, no desenvolvimento dessas insulinas, o que eles observaram? Inicialmente, eles tiravam essa insulina de porco. E essa insulina, ela tinha um perfil de atuação aqui, o que a gente chama de insulina regular, que é uma insulina, quando administrada pela via subcutânea, que ela demora de 30 minutos a 1 hora para atingir o nível plasmático, atingir a corrente sanguínea. Ela possui um pico máximo plasmático de concentração em torno de 2 a 3 horas a sua administração inicial e tem uma duração efetiva no corpo entre 4 a 6 horas. E ela é considerada uma insulina de ação curta. Só que é uma insulina, então, que eu tinha que fazer várias administrações ao dia e eu tinha picos de atividade que poderiam causar um quadro de hipoglicemia. E aí eles fizeram o desenvolvimento da NPH, que é a insulina humana associada à protamina e zinco, que leva uma dissociação mais lenta dos monômeros de insulina para o tecido, retardando a chegada dessa insulina na corrente sanguínea e, ao mesmo tempo, prolongando o pico de atividade e o pico de ação no organismo. E aí eles chamaram de insulina de longa duração, que é NPH. Então, antes do desenvolvimento da tecnologia de DNA recombinante, nós tínhamos essas duas insulinas, a NPH e a insulina regular. Com o desenvolvimento dessas tecnologias, eles foram alterando alguns aminoácidos pela ordem ou pela inserção e troca, e eles obtiveram as insulinas de ação ultracurta. Por quê? A insulina regular, ao chegar no tecido, ela geralmente ela forma cristais na forma de hexâmero que vão sendo liberados aos poucos e vão caindo na corrente sanguínea. Quando eu tenho essa preparação das insulinas ultra rápidas, essas insulinas, elas ao chegar no tecido, elas têm uma capacidade de dissociação dessa forma de hexâmero muito rápida, ou elas até mesmo já chegam na forma de monômeros. Então, o início da ação, ele começa em torno menos de 25 minutos após menos de 15 minutos após a administração, porque aqui é 0,25, é em torno de 1/4, em torno de 15 minutos após a sua administração, com um pico de atividade entre 30 minutos e 90 minutos e com uma duração efetiva no organismo de 3 a 4 horas. E qual foi a característica interessante dessa insulina? Eu consigo cobrir exatamente o período de digestão no meu organismo. O processo digestório no nosso organismo ele pode variar entre 90 a 120 minutos. Então, quando eu avalio a atividade, o pico de atividade dessa insulina com tempo de duração, eu forneço uma maior quantidade de insulina exatamente no momento que eu preciso elevar esse aumento. Quando eu entro no período de intervalo de jejum, essa insulina ela já caiu o seu efeito, a duração efetiva dela já foi reduzida. Da mesma forma, eles fizeram alterações nessa molécula, nesse DNA, e produziram insulinas de longa duração. E entre elas nós temos a Detemir, que ela tem o início de ação, é chamada de longa porque o início de ação é entre 1 a 4 horas. Ela praticamente não possui pico
de atividade e tem uma duração efetiva entre 12 a 20 horas. A glargina e a degludec também têm o mesmo perfil de início de ação, não possuem pico, só que qual a diferença? Eu tenho uma maior duração da glargina e principalmente da degludec do meu organismo, trazendo uma comodidade posológica ao paciente, porque, como nós vimos, a administração de insulina tem que ser pela via parenteral. E isso ocorre porque a insulina é um peptídeo. Se eu administrar pela via oral, vai haver degradação desse medicamento e eu não vou ter o seu efeito farmacológico. E a grande novidade no mercado das insulinas é a insulina inalada, que é a Afrezza. Ela foi aprovada, ela é considerada uma insulina de ação ultra curta, com início de ação entre 10 a 15 minutos, um pico de atividade que se assemelha às ultra rápidas e com uma duração máxima de 2 a 3 horas. A Afrezza, ela é uma insulina que é administrada pela via inalatória, em que eu tenho a absorção desse peptídeo pela via pulmonar, sendo uma alternativa à via parenteral para as insulinas de ação curta. Então, quando nós consideramos as propriedades farmacológicas e também farmacodinâmicas dessas insulinas, nós observamos que as insulinas de ação longa, elas são utilizadas para mimetizar a insulina basal. Então, só vamos relembrar do pico de liberação de insulina do nosso organismo. Eu vou relembrar esse gráfico aqui. Então, quando nós temos uma liberação basal de insulina normalmente, com a presença do alimento, nós temos um pico de liberação inicial que se mantém por 30 a 40 minutos, ocorre uma redução e depois eu tenho um segundo pico de maior intensidade, de menor intensidade, mas com uma liberação mais prolongada e sustentada. Então, assim ocorre a cinética de liberação de insulina no nosso organismo. Então, pensando no DM1, que a liberação de insulina tanto basal está reduzida como não consegue produzir o pico, eu tenho que utilizar as insulinas exógenas para tentar mimetizar esse padrão de ação da insulina. Então, as insulinas de ação longas, elas são administradas para mimetizar esse pico basal, enquanto as insulinas de ação curta, dividida entre a regular e as ultras rápidas e a insulina inalada, elas são as insulinas que nós falamos pós-prandiais, em que eu vou administrar uma dose para produzir um pico de atividade, um pico que cubra o período pós-prandial. Sendo assim, nós observamos que essas insulinas de ação curtas, elas geralmente são administradas antes das principais refeições deste paciente. E quando nós observamos essas características, a Detemir, ela é uma insulina longa que vai mimetizar a insulina basal, mas como a sua duração varia entre 12 a 20 horas no máximo, eu tenho que administrar 2 vezes ao dia. Ela possui um tempo de ação uniforme quando eu comparo com a NPH, que existe uma variação dessa ação ao longo do tempo de ação dessa insulina no organismo. E ela liga-se à albumina, gerando a liberação gradual dessa insulina. Já a glargina veio como uma grande novidade, que ela permitiu a administração de uma insulina basal na maioria dos pacientes de uma única dose ao dia. Somente nos pacientes que apresentam um quadro de resistência insulínica maior que eu preciso administrar 2 doses ao dia. Outra vantagem da glargina é que ela não produz nenhum pico de ação e
Quando eu comparo com a NPH, por não ter um pico de atividade, ela não gera a hipoglicemia noturna, que é o período em que nós permanecemos mais tempo sem alimentação, que permanecemos em jejum. E quando a gente observa, a glargina tem uma uniformidade da sua distribuição, ela se agrega em hexâmeros que são liberados gradualmente na corrente sanguínea, permitindo o quê? Uma não interferência do local da liberação, de aplicação na liberação da insulina, e os exercícios também não afetam na absorção desta insulina. Quando eu avalio também as insulinas de ação longa, entre elas a degludec é a mais nova e ela possui a forma de hexâmeros, mas ela se difere da glargina porque ela possui múltiplos hexâmeros que com diferentes combinações que permite uma liberação ainda mais gradual dessa insulina, permitindo uma duração do efeito de até 42 horas após a injeção subcutânea. E como ela tem esse período de ação prolongado, ela também está relacionado a poucos eventos de hipoglicemia por não possuir um pico de atividade presente. E a NPH foi a primeira insulina de longa duração a ser administrada. Como ela tem uma duração no organismo, uma atividade em menor período, em torno de 10 a 16 horas, em muitas situações é necessário ter até 3 doses ao dia para mimetizar a insulina basal. E outra desvantagem da NPH é que ela produz um pico de atividade. E nesse momento eu tenho uma maior ação da insulina no meu organismo e se ele coincidir com um período de jejum do paciente, eu posso ter um quadro de hipoglicemia, principalmente um quadro de hipoglicemia noturna. Agora, quando eu avalio as insulinas de ação curta, nós podemos perceber que entre elas, a insulina regular foi a primeira a ser sintetizada e ela tem um tempo de absorção que é considerado mais rápido do que as insulinas de longa duração, porém é mais lento do que as insulinas ultra rápidas, que o tempo para o início do seu efeito é somente de 15 minutos. Nós observamos que a insulina regular ela possui um pH neutro, o que permite fazer a realização da combinação com outras insulinas em um mesmo sistema de aplicação. Ela se apresenta nas administrações pela via subcutânea, intravenosa e intramuscular. Somente a insulina na forma tamponada, regular na forma tamponada, pode ser administrada pela via intravenosa e pela via intramuscular. Já a formulação não tamponada pode ser administrada pela via subcutânea. O que nós observamos? Entre as insulinas ultra-rápida, a asparte, lispro e glulisina possuem um perfil de início de atividade muito próximo entre elas, possuem baixa taxa de hipoglicemia noturna pelo seu efeito no organismo ser reduzido, cobrindo principalmente o período pós-prandial. E possui uma absorção rápida que permite o quê? A sua administração junto com a refeição. Elas podem se apresentar na forma de monômeros ou hexâmeros e são as insulinas que são utilizadas nas bombas de infusão. E também possuem pH neutro, o que permite fazer uma mistura em uma mesma aplicação de uma insulina de ação curta como de ação longa. E entre a insulina inalada, a Afrezza, como foi falado, é a primeira insulina administrada pela via inalatória aprovada para venda no Brasil. Ela foi aprovada em 2019 e nós observamos que ela se assemelha às insulinas ultra rápidas. Então, elas poderiam substituir
algumas doses das insulinas de ação curta, então trazendo uma comodidade para o paciente por não ter a necessidade da aplicação por via parenteral. O pico máximo de atividade é alcançado entre 12 a 15 minutos após a administração e eu tenho apresentações farmacêuticas com 4, 8 e 12 unidades de insulinas, em embalagens que contêm de 90 a 180 doses e com 2 inaladores por caixas. Os efeitos adversos mais comuns dessas insulinas que não estão incluídas nas outras insulinas como efeito adverso, porque estão relacionadas com a sua via de administração, são tosse e irritação da garganta. E ela não pode ser administrada em pacientes fumantes devido à variabilidade na absorção desse tecido pulmonar de um paciente fumante. Então, quando eu penso nos perfis de ação das diferentes insulinas e análogos de insulina, nós observamos que aqui eu tenho a representação da atividade da lispro-aspartiglulisina, então eu tenho início de ação rápido, com um pico de atividade bem pronunciado e um período de ação relativamente curto no meu organismo. A insulina regular, eu tenho início de ação um pouco mais lento, mas com um pico de atividade bem pronunciado e um período de atuação que pode se estender até 8 horas no meu organismo. A NPH, considerada uma insulina de longa ação, ela tem uma atividade até de 18 horas e tem um pico muito acentuado, o que não é bom para mimetizar uma ação basal da liberação de insulina. A Detemir, ela já tem uma menor variabilidade, mas ainda possui um pequeno pico de atividade, e o que torna a glargina e a degluteca superiores a glargina e a degluteca superiores a Detemir e a NPH é que ambas têm a sua atividade muito estável e não produz um pico. A glargina tem um efeito de duração máximo de 24 horas, e a degluteca, que é esse perfil que eu estou desenhando aqui, que essa figura não havia, o lançamento da degluteca, ela tem um perfil de duração de até 42 horas no organismo. Então, quando eu falo de um esquema posológico de administração da insulina em um paciente com diabetes do tipo 1, eu tenho que selecionar uma insulina que vai mimetizar a minha insulina basal e eu tenho que associar insulinas de curta duração que vai mimetizar o pico de insulina que ocorre após as minhas refeições. Então, aqui eu tenho um esquema posológico com a administração de uma dose de glargina no horário antes de dormir, então, e que cobre até todo o dia nessa insulina basal. E aqui ele utilizou um análogo de insulina antes das principais refeições, então, antes do café da manhã, antes do almoço e antes do jantar. Agora, como esquema alternativo terapêutico, eu posso utilizar a NPH, com 2 doses diárias e associar o que? 2 doses de insulina ou regular ou dos análogos ultra-rápidos. E aqui eu administro duas doses da ultra-rápida dos análogos, porque eu considero que durante o almoço eu tenho um pico de atividade da própria NPH, que vai cobrir a hiperglicemia pós-prandial. Então, esse seria um esquema terapêutico seguro nessa situação para o paciente e que evitaria um quadro de hipoglicemia neste paciente. Atualmente, o SUS ele fornece gratuitamente as insulinas NPH e regular. Para pacientes com DN1 que não têm uma boa resposta de controle glicêmico, o SUS fornece a glargina e a insulina Lispro como análogos para tentar garantir o controle glicêmico. Mas isso só ocorre, essa dispensação,
quando eu não tive sucesso terapêutico com a insulina regular e NPH. Alguns fatores podem afetar a absorção da insulina, como o local da injeção, o tipo de insulina, nós já vimos, porque elas podem se apresentar em monômeros, hexâmeros, multihexâmeros e dímeros, e o fluxo sanguíneo cutâneo, a atividade muscular regional e a profundidade da injeção. Então, nós sabemos dessas diferenças e podemos utilizar isso a favor de uma boa terapia e para a insulinização. Hoje também é uma boa alternativa terapêutica as bombas de infusão de insulina. Essas bombas de infusão são um avanço no processo de insulinização porque eles tentam mimetizar a liberação de insulina endógena do nosso organismo. Então, nós só utilizamos um tipo de insulina porque através da bomba de infusão, eu só vou passar algumas imagens para estar mais à frente, eu faço o acesso presente com a administração contínua da insulina no meu organismo. Então, eu não preciso ter diferença entre insulina de longa duração e curta duração, porque eu posso fazer a infusão de pequenas doses de insulina de curta duração, como eu tenho uma infusão contínua, permitindo o quê? Um bom controle glicêmico do paciente. Algumas bombas mais novas, elas fazem a infusão de insulina de acordo com a glicemia captada naquele instante. As bombas um pouco mais antigas, realiza-se uma programação de acordo com o horário alimentar do paciente, em que, fora nos períodos de jejum, eu tenho uma infusão menor e antes da alimentação, no horário regular do paciente, eu tenho um bolos de infusão da insulina ultra rápida, pode ser qualquer uma delas, lisproglulisina ou asparte, exercendo um efeito tentando mimetizar o pico de insulina pós-prandial. A bomba de infusão está relacionada com menores eventos de hipoglicemia, mas a sua desvantagem é o seu custo, porque utiliza um análogo de insulina, que ele é mais caro no mercado, aumentando o custo do tratamento, e a própria bomba de infusão em si, ela é cara. Então, variando entre as bombas mais antigas, entre 10 a 50 mil reais. Então, quando nós falamos que essa insulinização, ela ocorre com a associação de uma insulina de longa duração com uma insulina de curta duração. Mas qual é a posologia para cada um? Para iniciar a insulinização do paciente, nós observamos que a reserva de 40 a 50% da dose total diária nós direcionamos para a administração basal de insulina. E a dose diária de insulina, ela vai ser calculada de acordo com o quê? De acordo com o tipo de diabetes que esse paciente apresenta, se é DM1 ou DM2, e ela também vai ser calculada de acordo com o peso, com a massa ponderal deste paciente. Então, eu vou citar um exemplo prático aqui nesse cálculo da dose de insulina. Vamos considerar que eu tenho um paciente com 70 quilos que foi diagnosticado com DM1. Nós podemos observar que a necessidade diária de insulina exógena de um paciente DM1 ela é maior do que no DM2. Por que isso ocorre? Porque nós temos que lembrar que no DM1 não há produção endógena de insulina, ou essa produção é muito baixa. Então, toda a insulina eu tenho que suplementar com minha dose de insulina administrada. A administração média por dia varia entre 0,6 a 0,7 unidades de quilo de insulina por dia, podendo variar em alguns pacientes quando são diagnosticados logo no início do DM1, em que nem tem sintomas e tem a preservação das células pancreáticas com 0,2 unidades,
e chegando até 1 unidade. Só que em situações específicas, quando o paciente tem um alto peso ou quando são adolescentes que têm uma resistência e uma variação à ação da insulina muito grande, eu posso chegar à necessidade de 1 a 2 unidades de insulina por quilo de peso ao dia. Então, vamos considerar, para facilitar os cálculos, que esse paciente ele tem 70 quilos e que eu vou utilizar a dose de 0,7 unidades de insulina ao dia. Então, esse paciente, no início da insulinização, ele vai precisar fazer o uso de 49 unidades de insulina ao dia. Como eu vou administrar essa insulina se eu vou seguir um esquema posológico, por exemplo, esse primeiro esquema, que eu vou utilizar uma insulina de longa duração e 3 insulinas de curta. Então, a gente vai reservar 40 a 50% dessa dose para a insulina basal. Então, 40% de 49 dá em torno de, vamos arredondar brevemente, dá em torno de 20 unidades. Então, se eu optar por administrar uma glardina, eu vou administrar 20 unidades de glardina. Se eu administrar uma NPH, eu posso colocar uma maior quantidade durante o dia, que eu tenho maior número de refeições. Então, eu coloco 12 unidades pela manhã e 8 unidades pela noite. Então, a gente sempre tem que lembrar que a necessidade de insulina noturna ela é menor do que ao dia. Então, eu já defini o quê? A minha dose de insulina de longa duração. E aí, professora, o que eu faço com o restante das doses? Eu tenho 29 unidades a ser administradas. Se eu administrar ao longo do dia, eu posso colocar 10 unidades no café da manhã, 10 unidades no almoço e 9 unidades no jantar. Se esse paciente não fizer uma alimentação no período noturno sustentada ou fizer uma alimentação mais concentrada no período diurno, o que nós realizamos? A gente aumenta a quantidade de dose administradas pela manhã ou durante o almoço. Então, para esse paciente, se eu for utilizar um esquema de uma ultra rápida, eu utilizaria 10 e 9 unidades. Se eu fosse utilizar um esquema de regular, o que a gente colocaria? 2/3 para o período diurno, de 2/3 a 2/4. Então, eu colocaria em torno de 20 unidades no período diurno e 9 unidades no período noturno. Agora, se esse mesmo paciente de 70 quilos tivesse uma diabetes mellitus 2, que estivesse no início e que observasse, ele tem uma produção uma produção pancreática de insulina e eu só preciso complementar essa insulinização, a gente começa com 0,2 unidades o quilo ao dia e vai ajustando com aumentos graduais até que a gente chegue à insulinização adequada para o paciente. Então, quando eu falo de insulinoterapia, para ter um bom controle glicêmico, além das insulinas, e se eu tiver os análogos de insulinas, eu vou ter uma insulinização mais segura, com menor chance e risco de hipoglicemia, existem os insumos da insulinoterapia que são importantes para o quê? Para um bom controle glicêmico. Então, aqui nós temos um glicosímetro, um medidor de glicose, e esse medidor de glicose existem várias marcas no mercado, e eu consigo fazer a medida de glicose capilar e pode ser importante para a orientação da dose de correção ou até mesmo para o ajuste de dose dessa insulinização pelo médico, em que eu posso aumentar, por exemplo, vamos considerar que eu tenho um paciente que eu insulinizei, aquele paciente com
que eu fiz 10 doses pela manhã, 10 doses no almoço e 9 doses à noite. Só que todos os dias de manhã, no final da manhã, antes do almoço, ele está permeando com hiperglicemia, com glicemia em torno de 200. Então, o que significa? Que minha dose matinal de insulina está baixa. Então, eu pego e acrescento, eu posso passar então para o esquema 12, 9 e 7. E aí eu avalio se eu vou permanecer com essa hiperglicemia. E aí eu vou acompanhando e através do glicosímetro eu consigo fazer esse melhor ajuste das doses de insulina e também dos horários. As insulinas mais antigas, NPH irregular, elas não são administradas nos aplicadores automáticos que são chamados de canetas de insulina. São chamados de caneta porque alguns se assemelham a algumas canetas, mas são aplicadores de insulina. Então, a NPH irregular, eu preciso fazer o uso de seringas e agulhas que permitam a administração pela via parenteral dessa insulina. Qual é a desvantagem dessas seringas? Porque pode haver confusão na medição e na determinação da dose e haver um erro posológico com uma subdose ou uma sobredose. E nós observamos que as canetas elas são mais seguras ao selecionar a dose. Elas são mais fáceis de manuseios e por não visualizar a agulha, a maioria delas a gente não consegue visualizar a agulha só no momento da aplicação, que a ejeção da agulha, o paciente se sente, possui uma maior comodidade para a administração, a autoadministração. E aqui eu tenho alguns outros modelos de aplicadores de insulina e eles são chamados de caneta porque alguns deles, olha só, realmente se parecem com uma caneta. E quais seriam os efeitos adversos mais importantes e relevantes da insulina? Primeiro deles, e que existe um risco realmente associado, é a hipoglicemia. E essa hipoglicemia, ela pode ser um efeito adverso de alta gravidade, dependendo de como ela se estabelece. A hipoglicemia, se a insulinização foi bem realizada e considerando as individualidades, a adaptação psicossocial do paciente, associando com a ingesta calórica, com a presença de exercícios físicos, a hipoglicemia se torna um evento raro. E ela pode ficar mais comum se o paciente errar na dose administrada, se ele pular uma refeição ou fizer um exercício físico não programado e tomar a mesma dose de insulina. Lembrem-se que eu falei que o exercício físico permite a captação de glicose de uma forma mais eficiente, a captação e o uso de glicose, reduzindo os níveis glicêmicos mesmo na mesma concentração de insulina. As reações alérgicas eu já comentei, inicialmente eram efeitos adversos comuns quando se utilizava as insulinas obtidas de outros animais, especialmente o porco. Hoje é um evento muito raro. A lipodistrofia, ela é mais comum se eu não faço rodízio da aplicação da insulina, então pode ocorrer um acúmulo de gorduras na região onde que eu faço a aplicação, e o ganho ponderal eu não considero como efeito adverso. É um efeito natural da ação da insulina, ela é um hormônio anabólico. Então, se eu tenho uma ingesta calórica que é equilibrada com gasto, eu não tenho ganho ponderal. Eu só tenho ganho ponderal com a insulinização quando eu tenho uma ingesta calórica que é maior do que o gasto. Então, aí eu tenho um ganho. Só que a insulina, quando o paciente entra no quadro de cetoacidose, ele tem uma desregulação, ele leva uma destruição dos tecidos musculares e adiposos, então ele emagrece. Então, quando eu insulinizar esse paciente, naturalmente eu vou reequilibrar esse metabolismo de lipídios, carboidratos e proteínas, e esse paciente vai ter um ganho ponderal.
mas ele não é contínuo. Se ele tiver um equilíbrio do aporte e do gasto energético, o paciente não engorda. E existem situações clínicas emergenciais que são decorrentes de um quadro de uma hiperglicemia. Então, em todas essas situações, tanto no quadro de cetoacidose diabética ou no quadro de hiperosmolaridade, nós observamos que a insulinoterapia vai ser o tratamento de escolha. E nessa situação, como eu tenho uma situação emergencial, a insulinoterapia intravenosa, a insulinização intravenosa vai ser preferencial em relação às outras formas cutâneas de aplicação da insulina. Então, o que nós observamos? Que a insulinoterapia intravenosa é importante porque ela reduz a lipólise e a gliconeogênese de forma imediata, diminuindo a formação de corpos cetônicos e diminuindo a alteração desse pH sanguíneo. Ela consegue, quando eu faço a insulinoterapia intravenosa, eu posso reduzir os níveis de forma drásticas de glicose no meu organismo? Não, porque eu tenho que tentar manter uma redução de 10% a cada hora para ter uma estabilidade e não gerar efeitos deletérios no organismo. Ela pode haver uma dose de ataque ou eu posso optar pela infunção contínua, vai depender do caso. E juntamente com a insulinização intravenosa, há necessidade de reposição de líquidos e eletrólitos, porque tanto no quadro de cetoacidose quanto no quadro de hiperosmolaridade, eu tenho desequilíbrio desses fatores no organismo. E eu tenho que associar uma infusão de glicose. Professora, mas ele está com hiperglicemia? Para quê? Para que eu consiga reverter, auxilie no quadro de gliconeogênese, ao associar a glicose externa, eu reverto esse quadro e reverto a lipólise e eu diminuo a formação de corpos cetônicos que leva à acidose decorrente do diabetes. No estado hiperosmolar, eu tenho uma melhor resposta à administração da insulina do que no quadro de cetoacidose. Então, nessa situação clínica, muitas vezes eu posso optar pela administração de uma insulina de longa duração pela via subcutânea, em vez de fazer uma insulinoterapia intravenosa, que eu tenho que ter o maior cuidado para que não ocorra um quadro de hipoglicemia. Nos pacientes hospitalizados, nós podemos observar que existem quadros de hiperglicemia transitório. Em torno de 20%, dependendo da patologia, até 100% das pessoas internadas na UTI permeiam com um quadro de hiperglicemia. Essa hiperglicemia ela pode ser decorrente do estresse da doença, que pode levar a um quadro de resistência insulínica, do uso de glicocorticoides, que são medicamentos hiperglicemiantes, do uso excessivo de soluções glicosadas e do desbalanço hídrico e desbalanço de perfusão no organismo. Em todas as situações, eu tenho que insulinizar o paciente, porque eu não posso, porque a hiperglicemia ela não é favorável para a atividade do sistema imunológico e ela complica o estágio de saúde desse paciente na UTI. Então, obrigatoriamente, eu tenho que tratar essa hiperglicemia. Em um paciente crítico, a gente opta pela insulinização intravenosa, mantendo os níveis de glicose entre 140 a 180. E no paciente que está na UTI, mas está estável, a gente faz a insulinização pela via subcutânea, mantendo o nível de glicose abaixo de 180 miligramas por decilitro. Outra situação que pode requerer a insulinização é de um paciente, no quadro de mulher diabética, que vai entrar no parto, então a gente suspende toda a medicação oral
para o controle da glicemia, ou pacientes diabéticos em terapia oral quando vão fazer uma cirurgia. A gente retira toda a medicação pela via oral e faz a insulinização deste paciente. Então, além do tratamento de DIME-1, do diabetes gestacional, as duas principais situações para o uso, para a insulinização do paciente, são nos quadros emergenciais de crises hiperglicêmicas, cetoacidose e hiperosmolaridade, e nos pacientes hospitalizados que permeiam com hiperglicemia. Então, de uma forma breve, era isso que eu tinha para falar quanto à insulinização. Existem muito mais detalhes que a gente vai discutir juntamente com a resolução de casos clínicos e retirar as dúvidas nesse processo de insulinização. Os esquemas terapêuticos que eu apresentei são alguns modelos, mas eles podem ter uma variação muito grande entre eles. E aqui eu trouxe também como a insulinização, principal efeito adverso dela e de maior gravidade é a ocorrência de hipoglicemia. Todo paciente e todo profissional que acompanha pacientes diabéticos, ele tem que reconhecer prontamente um quadro de hipoglicemia para atuar imediatamente para reverter esse quadro. Então, as situações que ocorrem hipoglicemias, os quadros mais comuns são em pacientes no tratamento do diabetes, principalmente em pacientes insulinizados, mas pode ocorrer com pacientes com terapia oral em menor proporção. Existe uma situação de ocorrência de hipoglicemia de forma como uma patologia em si. Existem pessoas que têm uma produção excessiva, inadequada de insulina e o que gera hipoglicemias devido a essa produção endógena exacerbada, que é mais comum quando eu tenho insulinoma, que é um tumor nessa região das células beta-pancreáticas, ou um tumor não ligado às ilhotas que pode afetar a produção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Quais são os sintomas mais comuns de hipoglicemia no paciente? Sudorese, fome, parestesias de algumas regiões, músculos, palpitação, tremor e ansiedade. Então, toda vez que eu tenho uma hipoglicemia, o nosso organismo ele ativa o sistema nervoso simpático para tentar contrabalancear. Lembrem que adrenalina e noradrenalina são hiperglicemiantes. Então, e aí, um dos efeitos quando ativo o sistema nervoso simpático, eu tenho o quê? Palpitação, tremor, ansiedade e sudorese. Então, são efeitos do sistema nervoso simpático ativado na tentativa para reverter esse quadro de hipoglicemia. Se esse quadro se agrava, então, ou seja, essa hipoglicemia não é tratada e não é reconhecida nessa fase inicial, ela pode evoluir para um quadro de dificuldade de concentração, com confusão mental, fraqueza, tonteira, sensação de calor, visão embaçada e nos quadros mais graves pode haver perda da consciência. Então, a gente considera principalmente o paciente diabético insulinizado, ele tem que ficar atento aos principais sintomas das hipoglicemias. E o que nós observamos que dentro das ações fisiológicas do nosso organismo para tentar reverter esse quadro de hipoglicemia? Como eu falei, quando eu entro em hipoglicemia, o meu organismo ele diminui a secreção de insulina, aumenta a ativação do meu sistema nervoso simpático, aumentando a liberação de adrenalina, de glucagon, GH, cortisol e norepinefrina, que são todos hormônios hiperglicemiantes, na tentativa de reverter esse quadro de hipoglicemia. Se não for possível, se esse paciente não melhorar rapidamente, a gente deve fazer uma gestão
ingestão de glicose oral. Então, geralmente, o paciente diabético, ele tem que ter sachês, ou pacientes que apresentam hipoglicemia constantes de glicose para administração oral. Em casos mais graves, quando ele não responde ele não sai do quadro de hipoglicemia com administração de glicose oral, pode haver a necessidade da administração intravenosa de glicose ou de glucagon ou de diazóxido para reverter esse quadro de hipoglicemia. E para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar do glucagon um pouquinho como medicamento. O glucagon pode ser utilizado como medicamento nos quadros de hipoglicemia grave e também nos quadros de insuficiência cardíaca causada por beta-bloqueadores, porque o glucagon ele consegue, ao ser administrado, ele bloqueia a liberação de insulina, diminui a liberação de insulina e ativa a produção hepática de glicose, tentando reverter esse quadro de hipoglicemia. Já o diazóxido, ele é um medicamento administrado pela via oral e qual o mecanismo de ação dele? O diazóxido, ele diminui a liberação de insulina ao aumentar a condutância, a abertura dos canais de potássio sensíveis à voltagem, aumentando a condutância de potássio, levando à hiperpolarização dessa célula. Se eu hiperpolarizo essa célula, eu diminuo a capacidade de liberação dessa célula beta-pancreática pelo influxo de cálcio, porque se está hiperpolarizado, esses canais estão fechados, levando à redução da secreção plasmática de insulina. Quando eu utilizo o diazóxido? Quando existem pessoas que têm uma desregulação da liberação de insulina, e pacientes com hipoglicemias recorrentes. Então, ao administrar o diazóxido, eu inibo essa liberação excessiva e evito os quadros de hipoglicemia constantes. Então, até a próxima aula que nós vamos abordar o tratamento do diabetes mellitus do tipo 2. Obrigada!